Pessoal. Então, a gente vai aqui, vou gravar aqui o videozinho para vocês, tá? Para a gente revisar a parte do que a gente tem lá da molécula de DNA, RNA, tal, essas coisas que vão cair na prova. Vou tentar entrar em metabolismo também. Então, vamos lá. Só que eu preciso que esse vídeo dure no máximo 13, 14 minutos para poder subir no meu canal do YouTube sem problemas. Então, sem mais delongas, vamos revisar o que a gente conseguir em 3 minutos em relação à molécula DNA, RNA e quem sabe um pouquinho do metabolismo. Tá? Que não couber agora, eu faço em outro vídeo, beleza? Let's open here, right? Então, pessoal, vamos lá. A gente, só lembrando que o nosso material genético, né, fica aqui dentro da nossa célula, dentro do nosso núcleo, tá? Esse núcleo tem todas, não só nós, mas todos os animais, todas as células eucariontes, que são os animais, compreende animais, vegetais, fungos. Então, todos eles vão ter esse núcleo celular, no qual vai estar o nosso material genético. Esse material genético vai controlar as atividades da célula e vai ser responsável pelas características hereditárias dos organismos. Aqui. Como que esse material genético ele se compacta dentro do nosso núcleo? Então, a gente tem aqui, a gente está vendo aqui a molécula de DNA, tá? Essa molécula de DNA, ele vai se enrolar, né? Vai se compactar com o auxílio dessas proteínas aqui chamadas de estonas, tá? Então, essas proteínas, estonas aqui, junto com outras proteínas, isso compactado com a nossa molécula dupla fita DNA, vai formar o que a gente chama de cromatina e depois, no nosso caso, os cromossomos, tá bom? Em relação a ácidos nucleicos, a gente viu DNA e RNA. A gente viu que DNA é o ácido desoxirribonucleico e RNA o ácido ribonucleico. Qual que é a diferença entre um e outro? Né? O DNA vai estar presente aqui no núcleo, formando os cromossomos, tá? Pode também ser encontrado em nucleolos, na mitocôndria e no cloroplasto. Cloroplasto no caso de vegetais. Então, é isso que a gente tem. Então, a gente está vendo aqui o DNA, que é essa molécula, dupla fita, que vai formar, junto com as estonas, aquelas proteínas, vai formar nossos cromossomos, tá? Então, esse aqui é o nosso DNA, sempre dupla fita. E o RNA? O RNA é encontrado também no nucleolo, nos ribossomos, no citosol, na mitocôndria, no cloroplasto, mas a gente já vê aqui o RNA uma diferença muito significativa, que ele é a simples fita, tá? A gente vai ver outras diferenças mais para frente, mas ele é aqui simples fita. Além, né, o que a gente viu aqui, essa questão do nome, que é o ácido ribonucleico, e aqui o DNA ácido desoxirribonucleico, a gente vai entender, vai revisar o porquê desses nomes aqui. Todos os ácidos nucleicos, assim, tanto o DNA quanto o RNA é formado por um conjunto de moléculas menores, né? A gente pode considerar o DNA ou o RNA como um polímero feito de nucleotídeos, tá? E cada nucleotídeo, então você imagina uma molécula grande, cheio de nucleotídeo, cada nucleotídeo, cada pontinho desse que vai formar essa grande molécula DNA, vai ser formado por uma base nitrogenada aqui, uma pentose e um fosfato, tá? Essa base nitrogenada, como o próprio nome já diz, contém nitrogênio. A pentose vai ser um açúcar, tá, pessoal? Um açúcar aqui de 5 carbonos e o fosfato, uma molécula aqui de fosfato contendo fósforo. Então, tanto o DNA quanto o RNA vão ter essa estrutura aqui básica, né? Feita de nucleotídeos, e o nucleotídeo o que que é? São essa trincazinha aqui de diferentes moléculas que a gente tem, esse trio de diferentes moléculas. Olhando um pouquinho mais nos detalhes em relação a esse nucleotídeo. A base nitrogenada vai ser essa aqui, pode ser uma base pirimídica, com um anelzinho aqui só, ou uma purina, purídica, que a gente chama também,
com 2 anéisinhos, tá? A gente vai ver as pirimidinas e as purinas, mas pode ser desses dois tipos. A base aqui, a pentose, como eu falei aqui, é um açúcar com 5 carbonos e aqui o fosfato. E atentem para essa hidroxila aqui, esse grupo que está em vermelho, de acordo com esse grupo, se a gente tiver, como está assim, com essa hidroxila, a gente vai ter isso no RNA, que é os nossos ribonucleotídeos, vão ser assim, e no DNA a gente não vai ter esse oxigênio aqui, vai ser sem oxigênio, então vai ser os desoxirribonucleotídeos, tá? Lembrando, novamente, fosfato, pentose, isso aqui, e aqui a base. A base pode ser dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Nessa estrutura, parecida com essa estrutura ou parecida com essa estrutura. Tá, já vamos ver quais são essas bases. Como eu falei, bases nitrogenadas a gente tem, né, por exemplo, essas aqui duas cadeias de carbono, que é a adenina e a guanina, que se a gente for ver aqui, ela é uma purina, certo? Então, voltamos lá. Adenina e guanina são purinas, citosina, timina e uracila são bases pirimídicas, que a gente chama. Qual que é a diferença aqui? O que que a gente tem que olhar? Olhando para a figura aqui do lado. Olhem, a gente já começa a entender aqui e revisar a questão do pareamento. As citosinas aqui vão sempre parear com as guaninas e as timinas vão sempre parear com as adeninas, tá? Então, a gente vê aqui CG, AT, CG, GC, sempre uma base úrica com uma pirimídica, sempre, tá? No caso do DNA, vai ser DNA, AT, CG. No caso do RNA, AUCG, tá? Sempre. Olhando novamente aqui essa questão da diferença, as bases nitrogenadas do DNA, adenina, guanina, citosina, timina, ATCG ou AGCT, mas essa, esse quarteto aqui, vamos dizer, e no RNA vai ter também adenina, vai ter guanina, vai ter citosina. Só que no lugar da timina, em vez de timina, a gente vai ter uracila, tá? Então, mais uma diferencinha aqui em relação ao RNA. No RNA, a gente vai ter a base uracilo, diferente do DNA, que a gente vai ter a base timina. Novamente, a questão aqui dos nucleotídeos. Por que que a gente chama o DNA de ácido desoxirribonucleico? Por que que a gente chama o RNA de ácido ribonucleico? Tá aqui, tá? Esse grupamento aqui na pentose, a gente tem somente o hidrogênio, então não tem o oxigênio, a gente chama de desoxirribonucleotídeo, isso aqui, né? Vai formar um desoxirribonucleotídeo, e aqui formaria um ribonucleotídeo, tá? Essa diferençazinha que a gente tem, mais uma diferença entre DNA e RNA. Em relação, voltando um pouquinho agora para o DNA, a gente sabe, né, que o DNA é formado por essa dupla hélice aqui, tá? São duas moléculas que são complementares, tá? Essa complementariedade a gente vai ver que é em relação às bases, então a TCG a gente vai ver aqui, né, os degraus dessa escada são as bases, tá? E isso faz com que essa estrutura fique estável. Então, isso aqui, essa ligação aqui, que a gente tem, essa ligação de hidrogênio, né? É importante lembrar aqui, que esse tipo de ligação aqui é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Outro detalhe, entre A e T, a gente tem 2 ligações de hidrogênio, entre C e G, a gente tem 3 ligações de hidrogênio, tá? Essas ligações que vão dar a forma e a estabilidade para essa estrutura do DNA. Lembrando aqui, né, que a da Rosalind Franklin, que foi aqui, desvendou, né, fez o primeiro experimento mostrando essa estrutura helicoidal, o jeito que essa molécula ela vai se ficar, né, a conformação dela,
Então, essa descoberta dessa molécula, dessa estrutura, foi graças aqui ao trabalho da Rosalind Franklin. Aqui, novamente, pessoal, uma das coisas que a gente vai ver, que vocês sempre, em alguns exercícios, podem ver, é o sentido no qual o DNA vai ser replicado, ou que a fita lá de RNA vai ser transcrito. A gente sempre vai ver que essa duplicação vai ser feita no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então, aqui, se você imagina uma molécula de DNA, ela começa sempre nesse 5 linha e lá embaixo a gente tem o 3 linha. O que que é esse 5 linha aqui, tá? Esse 5 linha aqui vai ser, na verdade, vai ser o carbono no qual vai estar ligado o meu grupo fosfato, tá? A gente lembra que a gente tem aqui, se a gente olhar só isso aqui, é um nucleotídeo, a gente tem a base nitrogenada, a gente tem a pentose, a gente tem o fosfato. E aqui dentro, né, a gente tem 5 carbonos, há uma numeração para isso, tá? Então, quimicamente, a gente numera esses carbonos. E o fosfato vai estar ligado ao carbono 5, tá? Então, vai estar aqui, por isso que a gente tem aqui 5 linhas. Do outro lado, tá? Nessa porção aqui, essa extremidade 3 linha, o carbono 3 linha, é onde vai estar o nosso grupo hidroxila, tá? Então, aqui a gente chama de 3 linhas, tá? 5 linha, 3 linha. No momento da replicação, esse DNA aqui vai se abrir e essa ordem, vamos dizer, essa direção vai ser sempre respeitada. Sempre a nova fita vai ser sempre feita na direção 5 linha, 3 linha. Novamente, aqui é a questão da estrutura, só para ficar bem claro, que essa parte, quando a gente vê aqui o DNA, né, a gente não consegue ver nesse desenho aqui, a gente não consegue ver aqui o fosfato, a pentose, a base, tá? Mas a gente tem que ter em mente de que essa porção de fora aqui vai ser feita do grupo fosfato e da ribose, e os degrauzinhos, sorry, de dentro vão ser as nossas bases, tá? É isso que vai dar estabilidade para o nosso DNA. Uma mesma maneira da gente olhar a mesma coisa é que duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio, antigamente a gente falava ponte de hidrogênio, e 3 ligações de hidrogênio, tá? Então, olhando aqui, a gente tem, até aqui tem as medidas, né? Então, há um espaço aqui, tem um espaço físico, por mais que seja muito pequenininho, né, o DNA é todo compactado, há um espaço físico aqui que vai comportar uma base púrica com as os dois anéis aqui de carbono e uma base pirimídica com um anel. Então, não tem como, olhando assim, vendo essa questão espacial, não tem como, por exemplo, a gente colocar um G aqui, né? Você colocar um A, ter um G com A, porque não cabe aqui. Da mesma forma, se você colocar um T com um C, também ali ele não vai ficar, vai sobrar espaço, vamos dizer. Então, faz sentido, né? Além da questão da ligação de hidrogênio. A timina tem vamos dizer assim, tem duas possibilidades para fazer duas ligações de hidrogênio e a adenina também. São duas possibilidades. Aqui, no caso, a guanina tem 3 possibilidades, a citosina tem 3. Então, eles vão colocar. Por isso que vai ser citosina com guanina, timina com adenina. 2 aqui e 3, tá? Então, é isso que a gente precisa se atentar. Aqui, outra coisa, quando a gente for ver, né, no meu caso, aqui a gente está colocando, por exemplo, a questão da complementariedade, sempre vai ser um A aqui, quando tiver numa parte da fita A, T, T, A, C, G, sempre, essa complementariedade de base sempre vai ser obedecida. Em relação ao RNA, tá, que é outro tipo de ácido nucleico, é formado por um único filamento, tá? Aqui a gente vai ter uma ribose e não uma desoxirribose, e as bases vão ser adenina, guanina, citosina e uracila.
A gente não vai ter timina aqui, tá? O RNA aqui é fabricado no núcleo, tá? Então, ele vai ser fabricado aqui no núcleo. Aqui a gente está vendo o RNA mensageiro a partir de um molde do DNA. Depois que a gente faz, com base nesse DNA, a gente faz esse RNA mensageiro, aí ele vai ser liberado para fazer a proteína, tá? Mas ele é produzido aqui dentro e liberado para fora do nosso núcleo. Deixa eu só ver aqui o tempo. Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal. Acho que a gente já meio que ultrapassou o nosso tempo. É só terminar essa parte aqui, que senão depois eu não consigo subir o vídeo no YouTube. Tá, então, aqui é RNA. Rapidinho aqui. O RNA, a gente tem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, como o próprio nome tá dizendo, vai levar a mensagem que tem aqui no DNA lá para fora do núcleo para sintetizar as proteínas. O RNA transportador vai transportar os aminoácidos que vão estar ali no citoplasma, vai transportar o aminoácido para formar a minha proteína, que vai ser feita aqui no meu RNA, no meu ribossomo, que é feito de RNA, ribossomal e proteínas. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que a partir de agora, ó, ele nem quer ir mais. A partir de agora, a gente tem a parte do metabolismo, tá? E vai ter que ficar para outro vídeo, tá? Então, aqui a gente viu a parte de, mais a parte de estrutura, tá? DNA, RNA. E no próximo vídeo eu gravo para vocês a parte da replicação, transcrição e tradução. Beleza? See you, bye!